Olá, muito boa noite a você. Seja bem-vindo a esta edição especial do Cenário Econômico de hoje, sexta-feira, feriado nacional, dia de Tiradentes. E olha, não é de hoje que nós falamos dos problemas e do tamanho da crise econômica de 2016. Mas apesar do ano difícil, você sabia que o setor de franquias cresceu 8% no ano passado? No programa de hoje, para falar dessa possibilidade de driblar a crise, nós temos uma entrevista com Alexandre Guerra, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising. Daqui a pouco a gente vai acompanhar essa entrevista. Mas antes, vamos lembrar como foi esta semana, o mundo econômico dessa semana. Aliás, logo na segunda-feira, o mercado financeiro reagiu com otimismo e alta na Bolsa à divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Os números que apontam o crescimento da economia brasileira fizeram com que o Ibovespa chegasse a picos acima de 2% de alta durante a segunda-feira, durante o dia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, o índice chama-se IBC-BR, é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o BC de Banco Central. Tem um apelido de prévia do PIB, mas não necessariamente é uma prévia do PIB, é apenas um índice. O Banco Central faz questão de dizer isso, porque lá na frente, em outros anos, houve algumas divergências. Então, portanto, é apenas um índice que mostra a atividade do momento. Mas o que chamou a atenção foi exatamente essa comparação aqui, olha, de fevereiro, da atividade econômica de fevereiro, comparada a janeiro deste ano, agora, 2017. Essa alta de 1,31% que fez com que houve certa euforia nos mercados, com a coisa que todos estamos esperando, que é a recuperação da economia do país. Na comparação de fevereiro com fevereiro, ou seja, 2017 com 2016, uma alta de 0,5%, que também é significativo. Aí nós voltamos àquilo que não nos cansamos de repetir, que é a comparação quando a gente pega os últimos 12 meses. Aí o pesado ano de 2016, o fardo pesado do ano passado de crise, faz com que, na comparação, a atividade econômica caiu 3,68% nesses 12 meses. Na comparação, evidentemente, com os 12 meses, esse foi o índice do IBC-BR. Esta semana também completou-se um mês da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que causou uma enorme desconfiança do consumidor e um sério problema de imagem internacional do produto brasileiro no exterior, evidentemente. O Brasil exporta carne bovina, de frango e de suínos para mais de 150 países. E mesmo com a maior parte dos países tendo retirado os embargos, a carne brasileira chamou a atenção o tamanho dos prejuízos de dois dos principais frigoríficos brasileiros. Um estudo da empresa de informações financeiras Economática mostra que a JBS e a BR Foods, as duas gigantes do setor, perderam juntas quase 5 bilhões e meio do valor de mercado nesse último mês, visto que essas empresas foram diretamente afetadas com as denúncias de corrupção de fiscais do Ministério da Agricultura, que envolviam também outros frigoríficos. Vamos dar uma olhadinha só para ter uma ideia no tamanho. Isso aqui é um relatório. Aliás, houve um problema nas empresas, elas perderam valor de mercado, ou seja, deixaram de se valorizar, mas a exportação de carne no mês de março, apesar da carne fraca, foi de alta. Cresceu 9%. A exportação chegou a 1 bilhão 340 milhões de dólares. Isso no mês de março, com todo aquele problema da carne fraca. E a projeção do setor para 2017, visto que boa parte dos problemas foi resolvida e há uma intensa negociação do governo com os países que ainda são reticentes ao produto brasileiro, a maior parte dos países já tirou todas as objeções que tinha ao produto brasileiro, mas a projeção de 2017 também é otimista. O faturamento deve crescer 9%, ou seja, as empresas vão vender mais, os frigoríficos vão vender mais para o exterior e aqui no país também, e exportações um crescimento, aí a gente está falando de mercado externo, 11% de crescimento. Mas voltando a falar dos frigoríficos, só para você ter uma ideia, olha, aqui tem um comparativo do mês de fevereiro até o dia 13 de abril, que foi exatamente quando se completou na semana passada, que foi o pregão da semana passada, antes, portanto, desses 30 dias. Só para você ter uma ideia, lá dia 2 de fevereiro, a ação da JBS valia R$ 12,50. Ela já vinha caindo até chegar no dia 16 de março com R$ 11,99. Ou seja, aqui tinha uma oscilação da própria empresa, com outras razões que não fossem exatamente da carne fraca. O dia 16 de março foi exatamente a véspera do dia 17, quando foi deflagrada a Operação Carne Fraca. Aí sim uma queda acentuada e depois uma certa recuperação, chegar a R$ 10,20, isso no último dia 16, no último dia 13 da semana passada, quando nós tivemos, antes de completar os 30 dias. A gente tem também a BR Foods. Essa também tem um detalhe mais importante, olha,
no dia 24 de janeiro, valia R$ 46,92 a ação da BR Foods. Mas ela já tinha uma queda expressiva aqui, ou seja, muito antes da carne fraca. Ou seja, aqui tem outros problemas da companhia, até porque a BR Foods tinha divulgado o balanço da empresa, que tinha sido muito ruim em relação a 2016. Ou seja, havia já uma queda aqui até o dia 16 de março. Ela se acentuou até chegar ao dia 22 de março, quando chegou no piso mais baixo, R$ 35,00, e depois começou a se recuperar e chegar a R$ 39,50 no último dia 13, ou seja, muito antes, no último dia de pregão aberto aqui da Bolsa, de completar os 30 dias da Operação Carne Fraca. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta terça-feira os números revisados da safra de cana-de-açúcar 2016-2017. Nós preparamos aqui uma comparação entre a safra deste ano e a previsão para a próxima safra. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, 650 milhões é a safra de 2016-2017, ou seja, mas há uma estimativa já de uma safra de praticamente quase o mesmo valor, de 647. Uma queda, sim, é verdade, mas há uma estimativa aqui que a produtividade vai aumentar, portanto não haverá, apesar de uma área menor plantada, haverá um aumento da produtividade, o que isso chama-se tecnologia da agricultura brasileira. E com a alta dos preços do açúcar nos mercados de Londres e Nova York, a previsão é que os produtores peguem o caldo da cana e façam mais açúcar e menos etanol, o que pode impactar no preço do etanol lá na frente. Ou seja, açúcar em alta, o usineiro entrega açúcar, não entrega etanol. Essa história a gente já conhece faz muito tempo aqui no país. Bom, e na sequência você acompanha a entrevista com Alexandre Guerra, da Associação Brasileira de Franchising. Eu lembro novamente que esse setor da economia registrou um crescimento de 8% no difícil ano passado, de 2016, apesar de toda a crise. Acompanhe. Alexandre, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Qual é a realidade hoje do mundo da franquia no Brasil? Primeiramente, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. O mercado de franquia no Brasil é um mercado super relevante e gigantesco. Nós fechamos 2016 com 150 bilhões de faturamento, o que representou 8% de crescimento em relação ao ano anterior. Tá, vamos retomar. 2016, um ano extremamente difícil para a economia. Qualquer índice econômico que a gente pega, quando avalia 2016, ele fica negativo agora em 2017, mas o mercado de franquia cresceu em 2016? Cresceu. Realmente, diante do cenário econômico que a gente vive, é um número super positivo, 8%, é super relevante. Apesar que nós já crescemos a taxas maiores, então a gente, há 2 anos atrás, crescia 2 dígitos, a gente reduziu um pouco esse ritmo de crescimento, mas 8% dentro desse cenário é realmente um número muito impressionante. E por que houve crescimento? O que explica exatamente um setor se distanciar da média econômica? Primeiro, as redes de franquias, elas continuam expandindo, então ainda existe uma expansão no número de unidades. Desses 8%, 3% do crescimento foi com novas unidades de franquia. Então, as grandes franqueadoras, as marcas do franchising, elas entendem que esse momento da economia é um ciclo negativo, mas que a gente vai ter um retorno do ambiente econômico melhor. Então, elas continuam investindo na sua expansão. Primeiro é esse efeito. E segundo é que as redes elas são mais preparadas do que o mercado empreendedor em geral, uma vez que elas têm uma capilaridade maior, ela tem um maior tamanho, ela consegue ter uma atuação em marketing mais agressiva, uma vez que são grandes marcas e grandes investimentos. Existe um planejamento em termos de inovação de produto. Então, o trabalho que essas redes de franquia, de forma estruturada e organizada faz com que elas tenham, sim, um desempenho melhor do que o mercado do varejo, o mercado do comércio em geral. Mas eu posso imaginar que o novo franqueado é aquele sujeito que, de alguma forma, pode ter perdido o emprego, pegou o valor que tem ali na rescisão contratual ou as economias e decidiu investir em alguma coisa, imaginando que não voltaria ao mercado de trabalho como empregado novamente? Sem dúvida. A gente tem tido, mesmo nesse momento ruim da economia, uma procura grande por novas franquias. E esse candidato à franquia, ele vem, em parte por isso, é a pessoa que está cansada do mercado executivo, o mercado de emprego em geral, né, que sofre muito, né, inclusive com esse momento, né, com o aumento do desemprego. Então, tem esse momento, e também as pessoas que querem, por outras razões, a empreender e buscar um novo negócio, elas olham para o sistema de franquia ainda com mais atenção do que normalmente olhavam.
porque é um setor com menos risco. Então, num cenário econômico adverso, as pessoas procuram uma redução do risco e o mercado de franquia, nesse ponto, ele concede um risco infinitamente menor do que você abrir um comércio independente. Tá, mas por que o mercado de franquia tem risco menor? O que leva a esse risco ser mais baixo do que outra atividade econômica? O modelo de negócio está testado, né? Então, quando você abre um novo negócio... Uma marca conhecida, uma série de produtos testados, é pelo que ele oferece em si, não necessariamente no embate do dia a dia, é isso? Eu acho que são vários fatores. O primeiro é esse. Quando você abre um negócio seu, um novo negócio, o grande risco do negócio é se esse modelo de negócio ele vai funcionar. Uhum. No franchise não tem mais isso, porque esse modelo já está testado e já funciona. E aí você, obviamente, vão ter outros riscos, que é a sua capacidade de gestão individual, que é a sua habilidade dentro do ponto comercial que você escolheu. Agora, mesmo esses outros riscos que também incidem sobre o sistema de franquia, quando você tem uma empresa estruturada e experiente te apoiando, eles se reduzem também. O Sebrae, que faz um mapeamento muito claro do poder empreendedor do brasileiro, que na verdade é muito grande, é gigantesco até, apesar de crise, apesar de tombos, o brasileiro é muito empreendedor, também mapeia um problema que acontece lá na frente. Uhum. Gente que talvez não tivesse o perfil de empreendedor, associado evidentemente ao risco Brasil, que sempre é muito alto, né? As oscilações econômicas, acaba quebrando lá na frente, esse tipo de gente. Qual é hoje o número de quebras de franquia? Ou seja, o sujeito vem, é um modelo testado, é um modelo que cresceu o ano passado, eu não sei exatamente o que motiva, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas por que quebra lá na frente? É o perfil do novo investidor? Primeiro, a taxa de mortalidade, que eu acho que é o que você está perguntando, ela é outro número muito impressionante dentro do franchise. A gente tem 5% de mortalidade. A gente teve 5% de mortalidade em 2016. 5%? 5%. Nós estamos falando de cada 100 negócios, 5 não chegam ao final, ou seja, quebram no meio do caminho. Os números do Sebrae são 3 empresas a cada 5, é mais de 50%. Exatamente. Então, é uma diferença de risco gigantesca. Né? E isso porque já aumentou. A gente teve em 2015 4% de taxa de mortalidade e aumentou um pouquinho para 5% em 2016. Mas mesmo assim é um número absurdamente mais baixo do que se tem, né, no mercado de negócios independentes. Vamos só revisar esses números. O novo empreendedor mapeado pelo Sebrae, de cada 5, 3 quebram, é isso? Isso. Mais da metade. Isso. Nós estamos falando um número de praticamente 60 e poucos por cento, é isso? Isso. 63%, para tentar ser um pouco mais preciso. No caso do franchise, são 5% só. 5%. Isso, em alguma forma, você acredita que vem exatamente do modelo de negócio que já está testado por uma matriz maior que dividiu o seu negócio em pequenas franquias? Exatamente. E é por isso que o franchising é esse gigante dentro do país. Um país continental, um país que tem essa propensão ao empreendedorismo. É por isso que a gente tem um dos sistemas de franquias mais sólidos e maiores do mundo, né? Nesse trabalho todo, quando começou, quando começou a ter um aumento na procura por franquias, houve uma mudança de acordo com o perfil do brasileiro, sendo que comparado evidentemente a modelos que tem no mundo? Do ponto de vista macroeconômico, ou seja, quando eu apresentei uma franquia aqui, as regras eram adaptadas ao mercado brasileiro ou não? Não, eu acho que de forma geral, lá no início, o sistema de franquia ele se adapta à realidade do país e se adaptou muito bem. Né? Nós temos aqui dificuldades, primeiro territoriais gigantescas. Então você gerir uma empresa no norte e no nordeste, por diversas razões, é uma coisa muito difícil. As diferenças regionais são muito grandes. Então você ter a presença de um franqueado local que entenda da região, isso se adaptou muito bem à realidade brasileira. A gente tem questões tributárias que acabam favorecendo, né, o sistema de franquia no Brasil. Né? As pequenas e médias empresas têm um benefício fiscal com a lei do Simples que fazem, né, com que esse sistema de franchise no Brasil ele tenha se prosperado. Então, a realidade brasileira ela contribui, né, para um bom desempenho do sistema de franquia.
em muitos casos. Obviamente que tem dificuldades, como todo mercado em si, mas eu acho que o franchise, desde o início, né, no Brasil, ele surgiu como uma solução para as dificuldades brasileiras e isso foi muito importante no crescimento do setor. Ainda falamos de questões macroeconômicas, a economia brasileira, com o risco que tem, os problemas que tem, discussão sobre questões tributárias que é sempre muito complexa e a carga tributária é alta. Não há exatamente um incentivo a pequenos negócios. O Sebrae reclama disso a toda hora e tenta modificar a legislação e algumas modificações já foram feitas. A macroeconomia brasileira, ela joga em algum momento a favor, contra Isso. ou, digamos, empata as coisas? Não, em algum momento a favor, outros contra, o que acaba empatando. Então, a gente tem dificuldades muito grandes, tributárias, trabalhistas, a gente tem uma legislação trabalhista muito ultrapassada e que onera muito, inclusive, o salário. Está sendo rediscutido agora, que está sendo isso. Amanhã vai estar provavelmente sendo discutida na Câmara dos Deputados. Então, e a gente tem uma grande oportunidade. A reforma trabalhista que vai ser discutida amanhã na Câmara traz grandes avanços e que esses avanços vão favorecer, em primeiro momento, o empregado, né? Aumentando os níveis de emprego no Brasil. Então, voltando um pouco ao assunto, a gente tem dificuldades tributárias, trabalhistas, de infraestrutura. Né? Se você mandar um insumo daqui de São Paulo para o norte, é um desafio gigantesco. Né? E as redes de franquia, elas como são padronizadas, elas distribuem o seu produto pelo Brasil inteiro. Então, existem grandes dificuldades trabalhistas, tributárias, de infraestrutura, mas que, diante disso, o franchising acaba sendo uma solução que ameniza essas dificuldades. Porque se eu tenho de um lado um país que tem complicações, eu tenho de outro uma demanda reprimida, ou seja, há desejo por consumo no país, não é? Sim. Esse país tem demanda reprimida, é impressionante, não é? Tem, sem dúvida. E por isso que a gente viu um crescimento grande de 2000 até os anos 2010, 2011, um crescimento muito grande do consumo, né? E sem dúvida, a única coisa que o Brasil precisa é aumentar o nível de renda. Aumentando o nível de renda, a gente vai ter um reflexo gigantesco na economia. Alexandre, me lembro da instalação da primeira fábrica da Motorola no Brasil, em Jaguariúna, numa cidade muito próxima a Campinas, não é exatamente Jaguariúna. Bom, e aí eu perguntei, naquele momento em que aparelho celular era muito caro, não falamos nem em smartphone, estamos falando de aparelho celular, e era muito, muito, muito inacessível para a média da população. O presidente da Motorola me disse assim: você não faz ideia, isso não vai demorar 5 anos, a gente não vai dar conta da produção porque vai ter exportação, mas o mercado interno vai explodir de venda de celular. Aliás, foi o que aconteceu, esse país compra celular como poucos no mundo. Alexandre Guerra é vice-presidente da Associação de Franchising, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto logo depois do intervalo, até porque a gente tem um outro assunto também. Qual é exatamente o perfil? Para você que deseja entrar no mundo da franquia, o que fazer e como fazer? A gente volta depois do intervalo. Bom, já de volta aqui ao cenário econômico especial desta sexta-feira com Alexandre Guerra, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising. Alexandre, falamos de aspectos da economia geral, mas do ponto de vista prático, quem decide hoje empreender e apostar numa marca, apostar numa franquia, independentemente da área, como é que acontece hoje? Como é que gera o interesse? Como é que ele consegue mapear o que realmente pode se adequar ao perfil dele? Eu acho que o primeiro passo é fazer uma pesquisa, né, pela internet. Você já tem várias informações, né, sobre o histórico da franquia. Eu acho que é muito importante pesquisar os segmentos. Eu acho que até primeiro, antes de procurar qual que é a marca de interesse, é importante você saber qual é o segmento que eu quero atuar. Né? É um segmento que eu gosto, é um trabalho que eu gosto de fazer e é um trabalho que eu vejo que vai me gerar riqueza. Né? Então são 2 pontos fundamentais. Primeiro, porque ninguém quer trabalhar com algo que acha chato, né? Ele não vai conseguir ganhar dinheiro aí. E segundo, que também ninguém quer fazer algo que não dá dinheiro. Então, eu acho que tem que buscar um segmento que seja afim, tenha afinidade com ele e que tenha, obviamente, um bom potencial de gerar riqueza. Depois disso, tem que fazer uma pesquisa e quanto mais profunda, melhor essa pesquisa em relação às marcas que tem disponível e que tem ofertas de franquia, né? Eu acho que, primeiramente, procurar os portais, pesquisar as matérias que foram publicadas em relação a essas empresas. Entra no site da Associação Brasileira de Franchising, a gente tem muita informação sobre todas essas empresas.
E é muito importante visitar a feira de franquia que acontece aqui em junho em São Paulo. É a segunda maior feira do mundo, né? É uma feira gigantesca, são 600 expositores. Acontece quando? É em junho. Sempre em junho. Sempre em junho. Sempre em junho. Início de junho. No nosso portal da ABF isso já tem comunicado. Então só me dá o site agora para a gente já passar essa informação. O site da Associação Brasileira de Franchising. Qual o site? www.abf.com.br. Tá, abf.com.br. E então é uma oportunidade gigantesca, porque você vai estar na feira, você vai conseguir conversar com as pessoas, conhecer melhor as propostas. Eu acho que é um passo super importante. Vamos avaliar algumas informações que é muito importante para o novo franqueado ou quem deseja ser um novo franqueado. Imagino que ele tem ali uma taxa de investimento, tem um valor de investimento inicial para cada franquia, independentemente da área que ele for atuar. Imagino que seja uma coisa geral. A informação de taxa de retorno também consta ali, né? Sim. E ele tem uma fidelidade com cada marca? Ou seja, ele é obrigado a ficar com aquela marca por algum tempo? Como é que isso funciona? Depois que ele assinou um contrato de franquia, sim. Então, primeiramente, ele conhece as pessoas, conhece a empresa. Depois, ele recebe o material de franquia, que vai ter as informações gerais, né? As informações sobre faturamento médio, tempo de retorno, investimento. Depois, e isso ele vai avaliando, né? E evoluindo dentro do processo, ele vai receber uma circular de oferta de franquia, né? Isso antes dele pagar qualquer taxa de franquia, ele precisa receber, isso é lei, está dentro da lei de franquia, ele precisa receber a circular de oferta de franquia. Na circular de oferta de franquia existem uma série de informações legais que são exigidas, né, como o contrato social da empresa, balanço publicado da franqueadora, contato dos franqueados. Na circular de oferta de franquia tem um contato, então nada melhor do que ele ligar para os franqueados que já estão dentro da marca. Tem essa possibilidade. Isso. Ele recebe a informação tem essa possibilidade. Nessa circular, é isso? Nessa circular. Então tem uma série de informações, tem todas as informações necessárias. Havendo um interesse, aí ele segue os passos, ele vai assinar um contrato de franquia, vai pagar uma taxa de franquia e vai começar a rotina dele de negócio dentro da franqueadora. Os valores oscilam de quanto a quanto? Olha, claro, evidentemente de cada franquia, de aproximadamente 0 a milhões de reais, né? Então, hoje, a gente inclusive tem mais de 500 franqueadoras no Brasil, 500 franqueadoras no Brasil que operam com sistema de micro franquias, que são franquias com investimento menor que 90 mil reais. Né? Então, a gente tem modelos de negócios que com investimentos a partir de 10, 20 mil reais. Existem negócios para todo perfil de investidor. Quer dizer, inclusive aqueles que o investimento é mínimo, sim, próximo de zero. Sim, 10 mil, 20 mil reais você já tem. Dessas 500 redes de franquias, 500 e alguma coisa, o investimento médio dessas 500 redes de franquias é 45 mil reais. Quer dizer que a metade está para valores abaixo de 45 mil reais. E muitas são, obviamente que dentro do negócio sempre vai ter sucessos e fracassos, mas tem muitas redes já bastante consolidadas, né? 40% dessas 500 redes já tem mais de 50 unidades operando, né? E 30% já tem mais de 100 unidades operando. Ou seja, dentro do sistema. São já empresas tem uma exposição da marca razoável. Nós estamos falando de no mínimo sim, 100 para a maior parte das empresas, é isso? Sim. E qual o setor que tem crescido? Por exemplo, franquia o quê? Relacionada à comida, relacionada a qualquer outra coisa. A gente sempre, quando pensa em franquia, pensa em franqueado de comida, porque talvez seja a coisa que as pessoas mais veem no dia a dia, sobretudo quando vai a um shopping center, né? Isso. Há uma semelhança ali naquela área de alimentação, marcas que você vê em vários outros shoppings, em vários outros centros de cidade, então dá a ideia de que esse seja o setor maior. É o de comida? A franquia de comida é o maior? Ainda é o maior, mas você tem alguns setores grandes, né? Você tem alimentação, você tem moda, você tem saúde e você tem educação, né? Então são os 4 maiores setores dentro da ABF. Mas existem diversos outros setores, segmentos da economia, e cada ano que passa, existem novas propostas de negócios fundamentados dentro do franchising. Então a diversidade é grande, né? Então existe hoje diversos segmentos da economia como consultorias, como marketing digital,
né, marketing de ponto de venda, a atuação de mídia local. Então, existem diversos setores da economia dentro, optando pelo sistema de franquia como forma de expansão. Alexandre, uma última pergunta. Tem o toque pessoal, apesar de ser uma franquia, o regramento, produto igual, enfim, vender aquilo, preços iguais, enfim, tem o toque pessoal do empresário? Tem espaço para ter o toque pessoal do novo franqueado? Cara, o maior fator de sucesso dentro do negócio é o toque do franqueado. É o toque. O franqueado é o maior fator de sucesso dentro do franchising, né? Imagina que você tem uma rede de 100, 200, 300 unidades. E você lá dentro vai ter sucessos e insucessos. Muitas vezes isso, a única diferença entre essas unidades é a pessoa que está por trás do negócio, né? Então, a gestão do negócio em si, a gestão da marca, a gestão dos produtos, o contato com o consumidor, o contato com o mercado, a percepção dos concorrentes, tudo isso é o franqueado, né? Então, não existe espaço, existe a necessidade do toque da pessoa que está ali atrás do balcão gerindo o negócio. Alexandre, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Aqui no cenário econômico. Foi um prazer. Alexandre Guerra, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising, conversou conosco. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência neste cenário econômico especial de sexta-feira. Bom final de semana. Nós voltamos na segunda-feira aqui na TV Brasil. Até lá.